Convidar também ele, que é consultor em acessibilidade, especialista em acessibilidade digital, professor do ENAP, de liderança inclusiva e de pós-graduado em orientação e mobilidade, e membro também profissional da Associação Internacional de Acessibilidade, associado também da ABMT, é o nosso querido Marcos Alencar, que vai trazer para a gente aqui um olhar diferenciado da utilização da inteligência artificial nessa tecnologia maravilhosa, perigosa, por que não dizer, né? Por alguns aspectos, mas que com certeza vai ajudar a vida de muita gente. Marcos, palavra. Queria agradecer a Uninassal pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho aí nossos conhecimentos, né? E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre a inteligência artificial como uma ferramenta de tecnologia assistiva, né? Todo mundo fala muito hoje, hype, né? Está falando de inteligência artificial. E nós percebemos que muita coisa que está sendo desenvolvida hoje serve plenamente para criar produtos e serviços para ajudar as pessoas, né? Então, eu vejo hoje com a instituição que não tem um site, né? O site é o cartão de visita de qualquer empresa, de qualquer local. Então, a gente pensa assim, poxa, eu posso até não acessar aquela empresa, mas o site daquela empresa eu preciso acessar. E a gente sabe que hoje existe uma limitação muito grande, né? Segundo pesquisas, menos de 1% dos sites no Brasil são acessíveis para as pessoas com deficiência. E o que é um site acessível, né? Um site acessível é um site com recursos que permitam que pessoas com deficiência consigam acessar o conteúdo daquele site. Então, um exemplo aqui da imagem é uma pessoa com deficiência visual acessando o computador, mas para que ela acesse o computador, ela tem que usar um programa chamado leitor de tela, ela tem que ter isso instalado no computador dela. Só que o site que ela está acessando precisa estar programado, estar configurado para funcionar com o leitor de tela, senão ela não consegue navegar pelo site, né? E qual que é aí, aonde entra um problema aí? Os programadores, os técnicos que desenvolvem os sites, deveriam seguir um padrão internacional chamado WCAG, que é um padrão internacional de acessibilidade, e configurar o site de uma maneira que o leitor de tela conseguisse identificar lá todas essas questões. Então, como isso não é uma prática, os sites acabam se tornando inacessíveis. E tornar um site acessível não é uma tarefa muito fácil, porque envolve programação, envolve uma série de questões. Aí é que entra, por exemplo, soluções de tecnologia assistiva com inteligência artificial que vai consertar o site para que a pessoa com deficiência consiga acessar de acordo com a deficiência dela. Então, por exemplo, nós temos uma solução hoje que torna os sites acessíveis para diversos tipos de deficiência. Então, desde os transtornos de hiperatividade, pessoas com autismo, deficiências visuais, vários tipos de deficiência. Então, a gente consegue hoje, rapidamente, com a ajuda da inteligência artificial, criar uma atividade que antes era complexa e demorada de uma forma muito rápida. Eu costumo dizer que no mesmo dia nós conseguimos tornar o site de qualquer empresa acessível para qualquer pessoa com deficiência. Isso é uma questão bastante importante. O site está na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, né? A lei diz que todos os sites no Brasil precisam ser acessíveis e inclusivos, porém, sabemos, então, de acordo com as últimas pesquisas, que menos de 1% dos sites no Brasil são acessíveis. Tá bom? E aí são os padrões que eu havia comentado com vocês, né, e todas as formas que as pessoas precisariam ter para poder fazer as navegações. Um exemplo, no nosso caso específico, esse aqui é o site de um hospital. Então, você tem um painel ali lateral que permite que as pessoas façam ajuste de acordo com a sua deficiência. Então, esse painel é 30% da solução e 70% da solução funciona atrás, né, pelo back-office lá do seu site, né, que fazendo todos os ajustes. Então, a gente consegue hoje, com inteligência artificial, fazer um site, tornar um site acessível, tornar um tradutor em Libras acessível de uma forma online, fazer uma projeção de um tradutor em Libras num evento. Então, a fronteira é muito ampla, né? Quer dizer, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer. Como eu mostrei para vocês,
boa parte dessa tecnologia nós já temos, algumas nós já fornecemos aqui no Brasil. Mais uma vez eu queria agradecer ao Sérgio Murilo e à Uninasal pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho das tecnologias aqui.